E aí, tudo bom? O nome do anime tá aí na descrição se você quiser assistir completo. A história começa quando um grupo de demônios aterrorizou uma pequena vila. Os aldeões não têm chances de se defender e só podem se esconder. Nesse momento, um dragão voador é avistado no céu, e um homem explica que ele buscou poder desde criança. Ele estava convencido de que enquanto ele tivesse poder, nada poderia ser tirado dele. Enquanto ele fala, o homem usa uma técnica que tira todos os demônios dali. Porém, um ainda resta, mas esse é devorado pelo dragão. O homem explica que conseguiu o poder que sempre quis. Convocou poderosos monstros Ayakashi para serem seus servos e se tornou mais forte em todos os sentidos. Naquela mesma noite, ele relata que foi o fim do exorcista mais forte da história. Ele afirma que seus alunos foram feitos de reféns e tudo porque ele buscou muito poder. Agora ele perdeu tudo. Ao morrer, o homem explica ao aluno que está tudo bem e não estava culpando ela. Então ele pensa em como a corte imperial estava cheia de covardes por enviar o seu aluno favorito atrás dele. Mas ele afirma que faltou astúcia, mas se sairá melhor na próxima vez. Ele começou a fazer um feitiço e explica que vai começar tudo de novo e tentar mais uma vez. No entanto, dessa vez ele não vai falhar, não na sua próxima vida. Algum tempo depois, um homem recita o encantamento e pede que lhe seja mostrado o poder que a criança antes dele possui. O feitiço é bem sucedido, mas um dos meninos assistindo aquilo dá risada, porque ele não acha que o que acabou de testemunhar seja possível. Nenhuma das pedras elementares no círculo mágico estava brilhando, o que significa que o ritual acabou e o menino chamado de Seika não tem nenhum poder mágico. O homem expressa sua decepção e o menino do outro lado continua falando e zoando que ele era uma vergonha. Nesse mundo, humanos e demônios coexistem e a magia de fato é real. Então nós escutamos como Seika nos explica que o clã Lumbridge é um muito importante clã de magos, que ele renasceu como o terceiro filho da família. Ele explica que o seu novo corpo não tem nenhum poder mágico, mas isso não é um problema porque ele tem um poder espiritual incrível. Mais tarde o Seika pensa em como o papel é muito valioso, então ele vai tentar algo usando folhas. Após um rápido encantamento, o menino controla as folhas e afirma que seus Shikagamis de folhas estavam completos quando se transformam em animais. O seu irmão Lee pergunta rudemente o que ele estava fazendo e fica chateado quando Seika não se dirige a ele enquanto Lee tenta o intimidar. Mas os corvos o protegem nesse exato momento e ele percebe que ele pode ter feito isso, mas que talvez tenha sido muito duro com seu irmão. O irmão mais velho, que se chama Ruff, chega para ver se os dois estavam bem, e o Seika pensa em como Ruff estava certo em suspeitar, já que os corvos só atacaram o Lee. Ele explica que enviou o Hishigami para que ele pudesse reunir informações sobre esse novo mundo. Depois, o Seika completou os 7 anos, mas ninguém o reconhece, e ele assume que é porque a sua mãe era uma amante do seu pai. Mais tarde o Seika trabalha com alguns papéis e ele foi chamado pela empregada da casa que se chama Ifa, que trouxe a sua jaqueta. O Lee chegou nesse momento e chama a garota de escrava e pobríssima, porque ela não pode ir para uma academia de magia como ele. Ele também zoa do Seika por não poder usar magia. Essa academia que ele estava falando se chama Ladonia Magic. É uma escola muito famosa, mas o Lee explica que a única esperança do Seika é ir pro exército. O seu pai chega bem na hora para levar o Lee para estudar magia, e o Seika pergunta se ele poderia ir junto. Lá fora, o irmão mais velho vai primeiro recitando o encantamento e libera um vento muito poderoso. O ataque do Lee é o próximo. Ele diz o encantamento e envia uma bola de fogo. Agora, só de zoeira ele manda o Seika tentar, mas o irmão mais velho manda o Lee parar de perturbar o seu irmão. Só que surpreendentemente o Seika concorda em tentar. O Seika se lembra que ele tinha feito um voto de não tentar se tornar muito mais forte e ele prefere não revelar os seus feitiços. No entanto, ele não suporta a ideia do seu irmão ficar perturbando ele o tempo todo, querendo suprimir os fracos. Ele começa um feitiço com a tecnologia de Nikki e magistral que resulta em um incrível ataque de fogo e terra. Todos ficam chocados com a bola de fogo azul que ele criou, sem nem mesmo ter mandado o encantamento. O Lee acha que isso é muito estranho, porque ele pode ter deixado algum poder na varinha. Porém, o pai deles explica que tem casos de pessoas que são capazes de usar magia sem ter nascido com ela. A natureza da magia pode fazer com que a chama mude de cor.
O Saika pergunta se ele poderia aprender magia também, mas o seu pai nega, porque na história não existem magos nascidos sem magia que se tornaram um grande sucesso. É inútil ensinar a ele, mas ele decide lhe dar um tutor como seus irmãos têm. O Saika continua por muito tempo estudando e estudando tudo o que pode para melhorar cada vez mais. E o seu pai, de fato, consegue perceber isso acontecendo. Ele acabou de completar 11 anos. E ele fala que a sua vida passada, ele derrotou e selou muitos Yakashis poderosos. Então os forçou a servi-lo na batalha que ele participou. Ele percebeu que o selo é apenas uma palavra para descrever como ele os envia para outro mundo. Ele não tem certeza do que acontecerá nesse mundo. Então o seu primeiro Yakashi será o menos ameaçador. Depois de dizer algumas palavras, ele tenta convocar algo, mas quando uma garota aparece, ele não tem certeza se funcionou e afirma como algo parece diferente aqui. A garota estava muito feliz ao ver ele e os dois apontam o quanto ela é mais jovem agora em comparação ao seu antigo mundo. Eles assumem que é devido ao estado do poder espiritual do Seika nesse momento, ou a influência do novo mundo. O Seika explica que ele estava apenas testando as coisas e se prepara para mandar ela de volta, mas ela afirma que estava cansada do outro mundo e gostaria de se esconder aqui com ele. Mais tarde, o Lee briga com a Ifa por derramar água nele e planeja ensinar ela uma lição. O Seika escuta isso e fala que tem negócios a tratar com ela. O Lee não suporta ver o seu irmão o enfrentar dessa maneira, mas ele recua e chama o Saika de perdedor enquanto ele avisa para ele se cuidar. O Saika a leva até um monstro ferido e pergunta se ela acha que pode salvar ele. Ele coloca sua mão na boca do bicho e olha em volta. Quando a Ifa não estava olhando, ele pega um pelo da criatura e faz uma magia de cura para ela, mas ela percebe que ele deve ser capaz de usar magia de cura. A Ifa aponta o quão incrível ele é, mas ele também fala que ela é incrível também, e a choca quando ele revela como ele conhece o poder de ver coisas que os outros não podem ver. Ela tenta negar, e ele afirma que viu os seus olhos seguirem os espíritos dos animais várias vezes. A Ifa percebe que ele também pode ver eles, mas o Saika diz que sabe que ela pode ver ainda mais do que isso. A mãe dela sempre avisou a ela para nunca contar a ninguém sobre tudo isso, mas o Saika descobriu seu segredo. Então ela conta a ele sobre os elementais que se reúnem em torno da magia, mas as coisas que pertencem ao Saika, como a sua jaqueta, são diferentes. Os elementais são extremamente atraídos por essas coisas, mas não se reúnem em torno dele e aparentemente estavam tentando evitar ele. O Saika se pergunta se ela pode controlar eles, mas ela explica que só conseguiu fazer isso uma vez quando gritou com eles. O Saika estava feliz em saber que ela pode controlá-los. E isso é uma coisa muito interessante para ele, porque ele nunca foi capaz de fazer isso na sua vida antiga. Ele procurou por alguém com essa habilidade por muito tempo, mas nunca teve sorte de encontrar. Para sua surpresa, ver que ele encontrou alguém assim tão cedo na sua nova vida era algo extraordinário. O Seika se pergunta se ela tem algum interesse em usar magia, e ela faz isso. Mas a Ifa explica que ela não tem poder mágico suficiente nela para lançar feitiços. Ele afirma que o poder não é importante, e ele passa a ela um Ihorama para que ela possa tentar fazer ele desaparecer. Depois de umas tentativas falhas, com ela pedindo educadamente para eles irem embora, ela grita com ele, e assim faz ele desaparecer. O Seika percebe que ela ainda não é forte o suficiente, mas definitivamente vale a pena fazer um aliado como ela, e de fato ele pede para treinar ela. Os dias vão se passando e eles vão treinando, então a história volta exatamente no dia em que o Seika completa os seus 12 anos de idade. Ao contrário do seu irmão, o Seika não recebeu nenhuma festa ou nenhum presente. Para piorar ainda, o seu pai nem estava lá. Ele é posteriormente abordado pelo Lee, que explica que ajudará ele para treinar. A sua mãe era uma amante, então ele não pode ser um herdeiro e ele não tem magia. Então a única esperança do Saika é se juntar ao exército. O Huff explica que o general estava ensinando eles a lutar com espadas e eles querem treinar o Seika. Porém, nesse momento os irmãos são informados de um grande monstro que apareceu perto da cidade e que o seu pai o expulsou com magia de fogo. Mas há um problema ainda maior, há uma grande chance dele estar vindo direto para eles. O Seika sente que ele estava se aproximando.
pouco antes de chegar, o Lee corre para salvar a sua vida. Como é uma terrível besta, o Ruffy diz a todos para se abrigarem no fundo da mansão e fica muito surpreso e chocado ao descobrir que seu irmão mais novo estava indo para fora. A Ifa estava sendo atacada pela besta. Parece ser tarde demais para salvar ela, mas ela fica surpresa ao ver o seu poder resgatando ela. Eles não têm vontade própria, então isso significa que ela deve ter controlado. A besta estava muito brava e ela ataca o Saika enquanto todo mundo assiste. Ele estava no ar e prestes a abocanhar ele com muita facilidade, mas ele junta sua magia e atira na besta gigante. Ele afirma que a domesticação estava completa, já que ele usou um veneno que é inofensivo para os humanos, mas extremamente eficaz contra lagartos. Todos eles ficam chocados ao ver a facilidade com que o Seika derrotou o poderoso monstro com apenas um ataque. E agora eles percebem o quão excepcional ele realmente é. O Seika aceita tudo que as pessoas estavam fazendo por ele e pensa em como tudo estava indo exatamente como ele esperava. Ao se lembrar do voto que ele fez, ele resolveu ficar mais cauteloso e tranquilo para não chamar muita atenção, até porque ele não quer ter o mesmo destino que teve na outra vida.